Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu desejo cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos, os meus distintos alunos, para poder postar mais um comentário de uma das nossas lições aí da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 11, de 15 de março de 2026. A lição de hoje tem como título Pai e o Espírito Santo. Nós, até aqui, nós estudamos, tivemos o privilégio de estudarmos lições específicas. A primeira lição apresentando a Trindade, o conceito de Trindade. Tivemos algumas lições trabalhando com a pessoa do Filho, a pessoa do Pai. Depois nós trabalhamos com a pessoa do Filho e depois a pessoa do Espírito Santo. E hoje esta lição ela tem como propósito apresentar o Pai e o Espírito Santo na obra da redenção. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O texto-áureo da nossa lição eu estarei lendo, mas não estarei comentando, pois ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe. Nos diz então aí o texto-áureo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8, verso número 14. A verdade prática, ela nos apresenta: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Muito importante essa verdade prática, porque ela nos apresenta aqui a missão do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é o agente que nos liberta do pecado e confirma a nossa filiação em Cristo, que por sua vez nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Aqui é bem interessante, porque essa verdade prática ela faz uma espécie do caminho inverso. Nós sabemos que dentro da obra da redenção, trabalhando de maneira pedagógica, nós temos o Pai planejando a salvação, temos o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a obra da regeneração. Aqui a verdade prática ela faz o caminho inverso. Ela mostra o Espírito Santo aplicando a obra da redenção, que é exatamente nos libertando do pecado. Uma vez que ele aplica a obra da redenção, ele vai confirmar a nossa filiação com aquele que pagou o preço pela nossa redenção, que foi Cristo, e por sua vez, estando em Cristo, nós participamos então da herança de Cristo em Deus, nos tornando filhos de Deus. Então, o Espírito Santo aplica a obra da redenção, obra essa que nos liga em Cristo, que Ele foi aquele que morreu pelo perdão dos nossos pecados. E uma vez ligados em Cristo, nós participamos da herança eterna, que é a vida eterna, nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe, ela é proposta em dois livros da Bíblia. O livro de Romanos, capítulo de número 8, verso 12 ao verso 17. Depois o livro de Gálatas, capítulo de número 4, verso 1 ao verso de número 6. Aí em Romanos, capítulo 8, verso número 12 a seguir, nós temos o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Que é bem importante que Paulo, ensinando aqui aos romanos, ele traz uma verdade muito importante
para a igreja quando ele diz que de maneira nenhuma somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Ou seja, porque nós não somos devedores à carne, porque nós não somos salvos pela carne. Não é pelas obras que nós obtivemos a salvação. Então, quando Paulo ele diz aqui, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, ele está exatamente colocando em relevo a impossibilidade da salvação por meio das obras. Sendo mais especificamente, a impossibilidade da salvação por meio da lei. Então, ao afirmar que nós não somos devedores à carne, Paulo, em última instância, está dizendo que nós não somos devedores à lei, porque pela lei nenhum homem pode ser salvo. Se nós não somos devedores à carne, somos devedores a quem? Somos devedores exatamente a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, à graça de Deus, porque pela graça somos salvos. Ou seja, somos salvos pelo amor de Deus. Então, a ideia de não sermos devedores à carne tira do homem toda a capacidade, toda e qualquer possibilidade dele se salvar por obras, por méritos humanos. Ou seja, se nós não somos devedores à carne, nós então não temos a obrigação de viver segundo as regras da carne, porque não foi pela carne que nós fomos salvos. Em síntese, é isso que o texto está dizendo. E aí, na sequência do verso 13, ainda dentro desse contexto, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, a carne, as obras da carne conduz à morte. Se nós vivermos segundo a carne, certamente nós estaremos afastados de Deus eternamente. Portanto, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, se pelo Espírito Santo habitando em nosso espírito, nós dizermos não à nossa vontade, que representa as obras da carne. Se nós morrermos, mortificarmos a nossa vontade, as obras da carne, nós então viveremos para Deus. Isso é bem interessante, por quê? Porque existe dentro de nós uma lei que opera, uma guerra que a Bíblia diz que é a guerra entre a carne e o espírito. Carne aqui entende-se por vontade humana, pelos desejos pecaminosos. E é necessário que nós sejamos revestidos do poder da graça do Espírito de Deus para que nós não sejamos guiados pela carne. Que se nós somos guiados pela carne, nós nos tornaremos mortos espiritualmente, nos tornaremos inimigos de Cristo. E não há nenhuma possibilidade de nós desfrutarmos da vida eterna se nós estamos vivendo uma vida segundo a carne. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o verso 14, aí o escritor Paulo nos diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É muito importante nós nos atermos a esta verdade, porque existem aqueles que eles se tornaram religiosos, eles fazem obras, praticam obras da religião, têm uma atitude religiosa, um certo até ativismo religioso, pensando que dessa forma eles obterão o favor de Deus. Porém, o texto ele deixa bem claro que para que nós, de fato, possamos nos tornar filhos de Deus, co-participantes com Cristo da vida eterna, na família de Deus, é necessário que nós sejamos guiados por Cristo. E aqui isso deve nos levar a uma preocupação, que nós possamos nos certificar se de fato nós estamos vivendo segundo o Espírito ou segundo a carne. Porque muitas das vezes percebe-se uma preocupação por parte das pessoas
uma preocupação em observar as obras da religião, as obras humanas, todos os preceitos humanos, está em dia com o padrão religioso. E muitas das vezes as pessoas elas não estão preocupadas com o que Deus está pensando, com o que Deus, com a avaliação que Deus tem delas. Então é triste nós observarmos que muitas das pessoas que se dizem religiosas, elas têm uma preocupação imensa em estar em dia com as obrigações da sua religião, mas elas não se preocupam em conhecer a Deus, em estudar a palavra de Deus e procurar ver como de fato elas estão à luz da palavra de Deus. E quando o texto ele diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, isso nos mostra que apenas aqueles que têm o Espírito de Deus na vida, aqueles que estão deixando se conduzir pela palavra de Deus, pelas orientações do Espírito de Deus, apenas esse, de fato, tem o Espírito de Deus na vida e, consequentemente, são. Ou seja, tornar-se filhos de Deus, participar dessa filiação com Deus, não é uma coisa que a obra da carne, que a lei, que a religião possa fazer. A religião, eu sempre costumo dizer que a religião ela tem um papel muito importante, mas o papel da religião ele só é importante, ele só é digno de ser ressaltado quando a religião ela não se coloca como um fim em si. Quando a religião ela cumpre o papel não de ligar o homem a Deus, porque isso ela não faz. Somente Cristo é quem religa o homem a Deus. Mas quando a religião ela cumpre o papel de apontar para o homem o seu estado de pecado e apontar para ele o Salvador, o único Salvador que é Cristo Jesus. Não é uma liderança religiosa, não é nenhum santo canonizado, mas apenas Cristo, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a única ponte que liga o homem a Deus. Quando a religião ela cumpre esse papel, ela é algo benéfico, ela tem seu valor. Porém, é necessário que nós entendamos que quando o texto ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, a que tira toda e qualquer possibilidade de a religião ou qualquer um outro meio nos colocar em relação com Deus. Por quê? Porque é necessário que todo o processo da redenção ele seja vivenciado, ou seja, Cristo ele foi enviado, ele esteve aqui, pregou a mensagem de salvação, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo convencesse-nos dos nossos pecados e aplicasse a obra de redenção na nossa vida. E essa obra de redenção é nada mais, nada menos do que sermos guiados pelo Espírito de Deus, nos tornando, portanto, filhos de Deus. Aí o verso 15, ele nos apresenta o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo, e esse espírito não é o espírito da lei, não é o espírito do pecado, da morte, da carne, que nos escraviza e torna a nossa vida algo impossível, algo sem graça, é um fardo para levar. Isso é importante, por quê? Porque se para você ser cristão é um fardo, é algo cansativo, é algo que você tem que suportar, porque lhe é imposto. Se para você seguir a Cristo não é um caminho de graça, não é algo que você faz não por sua conta própria, mas você conta não pelos seus próprios esforços, mas você conta com a ajuda do alto, com a graça, com o prazer, com a alegria, mesmo diante das tribulações, que é comum a qualquer pessoa, seja cristão ou não, todos passam por dificuldades.
E às vezes o cristão passa até por mais, por ele assumir a sua posição ao lado de Cristo. Porém, se a vida é com Deus, não é uma vida que te traz contentamento, que traz gozo ao teu espírito, mesmo em meio às tribulações. Não é algo prazeroso que você tem prazer dia e noite. Você tem que rever os seus conceitos. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara que nós não recebemos um espírito de escravidão. A vida na graça, a vida com Cristo não deve ser um fardo, não deve ser algo ruim. Há desafios? Há. Porém, quem está andando conosco é o próprio Cristo. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco. Ou seja, eu não estou dizendo com isso que ser cristão é uma coisa fácil, é lúdico, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que o cristão, ele passa lutas, ele enfrenta tribulações, ele passa por enfermidade, desemprego, problema na família, na saúde, como qualquer uma outra pessoa. Porém, no seu espírito, no seu interior, há um poder, há uma graça, há uma força que o faz entrar e sair das dificuldades, porém sem perder a esperança, sem perder de vista em quem nós temos crido, em quem nós estamos firmados, para onde nós estamos marchando. Então, aqui eu não estou falando de uma vida fácil, de uma vida de aparente prosperidade, eu não estou falando. Eu estou falando de uma graça, de um poder, de uma liberdade que nós experimentamos no nosso espírito, na nossa alma, que faz com que nós triunfemos, mesmo diante das dificuldades. Portanto, o texto ele vai exatamente afirmar isso, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba ali quer dizer papai. Ou seja, o texto aqui, ele diz que em Cristo, através do Espírito Santo, nós não recebemos esse espírito de escravidão, de covardia, mas foi colocado dentro de nós um espírito que faz com que nós tenhamos esse relacionamento com Deus, a ponto de que esse Espírito, que é o Espírito Santo que habita em nós, que proveio de Cristo, que proveio do Pai, ele clama dentro de nós, ele tem a liberdade de chamar Deus de Pai, não só Pai, de Papai. Então é bastante interessante, porque se nós recebemos o espírito da vida, esse espírito que não é de escravidão, não é de temor, é um espírito de adoção de filho, que nos leva a clamar, Abba, Pai. Isso mostra que nós estamos agora em uma relação de filho para com Deus, para com nosso Pai Celestial. E a ideia aqui de você chamar Deus de Pai, de Papai, mostra exatamente que você tem um pai. Qual é a figura de um pai? O que é a figura de um pai? É alguém que cuida, é alguém que sacrifica, é alguém que provê, é alguém que direciona em tudo, fala. Ou seja, nós não estamos órfãos. Nós temos um pai zeloso, um pai amoroso, um pai poderoso, um pai santo, justo. E estando no Espírito, nós podemos chamar Deus de papai, que demonstra carinho, cuidado, proteção, que nós desfrutamos desse relacionamento com o nosso Pai Celestial. Ao verso 16 diz o seguinte: e o mesmo Espírito testifica, esse Espírito que nós recebemos, testifica com o nosso espírito, com a nossa consciência, de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das setas malignas, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que, de fato, nós somos alcançados, nós somos regenerados e nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Aí o verso 17 diz o seguinte, olha, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Somos filhos, somos herdeiros. E o filho, ele é herdeiro do pai. Se somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus, que é o nosso pai, e co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Deus e herdamos junto com Cristo. Co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu achei bastante interessante quando eu estava lendo e meditando nesse texto, que a primeira parte do texto diz que se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros de Deus e também co-herdeiros de Cristo. Porém, é importante nós observarmos que a ideia aqui de ser herdeiro de Deus e co-participante da herança com Cristo, ela está condicionada ao novo nascimento. Percebe que o texto, no final do texto, ele diz que nós seremos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, se é certo, ou seja, se de fato nós também padecemos com Cristo, para que nós sejamos glorificados com Ele. Então, a condição de você ser herdeiro de Deus, ser co-herdeiro com Cristo, é exatamente você estar crucificado com Cristo. E o que é estar crucificado com Cristo? É exatamente você viver uma vida no Espírito. Não há a mínima possibilidade de alguém dizer assim, não, eu tive Cristo, mas eu já desci da cruz. Agora eu vou desfrutar dos benefícios do reino de Deus, porque eu já me tornei filho de Deus, e agora é só vitória, agora é só bênção, agora é só tomar posse da herança. Aqui, a condicional que é colocada aqui é exatamente se nós padecemos com Cristo. Ou seja, se você permanece em Cristo, se você leva a vergonha da cruz, a vergonha do testemunho, que é loucura para muitos do Evangelho, se nós padecemos com Cristo. E sabemos que todos, a Bíblia diz que todos aqueles que quiserem servir a Cristo piamente, de forma verdadeira, piedosa, eles enfrentarão dificuldades. Então, aqui Paulo ele está fechando essa parte do texto, dizendo exatamente que nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se nós padecermos com Cristo, para que da mesma forma como Cristo padeceu, foi obediente ao Pai até a morte da cruz, mas finalmente ele tendo morrido, ele ressuscitou com um corpo glorioso, com um corpo vitorioso. Se nós, da mesma forma, nós padecemos com Cristo nessa vida, nós temos a promessa de que, assim como Cristo ressuscitou com um corpo glorioso, não mais sofrido, não mais abatido, nós também seremos glorificados com Ele quando do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Outro texto que a lição propõe é o livro de Gálatas, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 6. Aí nós temos Paulo escrevendo aos Romanos, agora também uma carta de Paulo aos Gálatas. O primeiro verso aí do capítulo 4 diz o seguinte: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do céu, ainda que seja Senhor de tudo. Isso aqui é bem interessante, que Paulo toma aqui a metáfora de um herdeiro que ainda é criança, ele ainda não pode assumir a posse da sua herança, dos seus bens, que enquanto esse herdeiro ele é uma criança, ele não tem muita diferença de um dos servos, no caso do seu pai, exatamente porque ele não tem idade para tomar posse da sua herança. E aqui o texto está dizendo exatamente que em todo o tempo que o herdeiro ele é um menino e nada ele vai diferir. No caso dos cegos, ainda que ele seja dono de tudo. Isso aqui é claro, nós vamos ver logo no contexto imediato que Paulo está falando em relação à lei,
Ali era um raio que nos apontava para Cristo, para a redenção do homem, para a nossa a futura herança. Porém, enquanto nós não nos tornássemos, vamos dizer assim, adultos, ou seja, enquanto não viesse a plenitude dos tempos em que, de fato, Cristo ele pagasse o preço e conquistasse definitivamente a nossa vitória, nós éramos como herdeiros crianças, que não podíamos tomar posse da herança. Então, da mesma forma aqui, era em relação à promessa de vida eterna, de redenção, que já havia, inclusive, para a nação de Israel, e a partir da nação de Israel, todos os demais povos seriam alcançados. Portanto, é nesse sentido que Paulo está dizendo. Digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Verso 12. Mas, estando debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, ele vai estar debaixo de tutores, de curadores, até o tempo que o pai estabelecer para que possa tomar posse da herança. E nós sabemos o quê? Que a lei, ela era exatamente um tutor. A lei era um tutor, era um ai, que nós estávamos debaixo da lei de Israel, até que finalmente viesse o tempo, a plenitude dos tempos, quando o Pai, de fato, enviaria o Filho e nós então seríamos redimidos, viveríamos a promessa de vida eterna, participaríamos de uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus, a aliança da graça. Portanto, esse é o sentido. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Verso 3: assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, vivíamos debaixo da lei, ignorantes, não conhecedores da graça de Cristo, é isso que Paulo quer dizer. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, os primeiros rudimentos, as primeiras letras. Mais o verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo determinado por Deus para a manifestação do Filho, é isso que o texto está dizendo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É interessante que estávamos debaixo da lei, Jesus nasce debaixo da lei, mas Jesus era o cumprimento da lei. A lei apontava para Jesus e Jesus era o próprio cumprimento da lei. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, que é nascido sob a lei. Com que finalidade? Verso número 5: para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, ainda não tinham direito de tomar a herança, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Ou seja, eram apenas ali lançados todos como escravos debaixo da lei, ainda não eram inseridos na família de Deus, apesar de terem a promessa, mas Jesus vem exatamente para o quê? Para remir todos que estavam debaixo da lei, uma vez que pela lei ninguém poderia ser salvo, a fim de que pudéssemos receber a adoção de filhos. Aí o verso 6. E porque agora em Cristo sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, a semelhança do que Paulo fala aos Romanos, que clama, Abba, ou seja, Cristo vem no tempo determinado, ele cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo Pai, ele é assunto aos céus, envia o seu Espírito, e agora o seu Espírito, ele clama dentro de nós, Abba, Pai, ou seja, nós somos filhos adotivos na família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O comentário da nossa lição, a introdução. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado
confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária, ou seja, da Trindade, que nos transforma por completo, da condenação para a comunhão e da carne para a glória eterna. Nessa lição veremos como o Pai e o Filho agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Ou seja, a proposta dessa lição é mostrar como um Deus e o Espírito Santo, eles trabalham para que nós possamos, em Cristo, nos tornarmos herdeiros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2 da lição, o Espírito e as dádivas do Pai. Primeira dádiva, da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob domínio, que o salvo não vive sob o domínio do espírito da escravidão. Ou seja, o salvo não está mais debaixo da escravidão. Essa expressão, pneuma duleia, aponta para o estado de servidão ao pecado e o da punição que caracteriza a vida antes da conversão. A lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencer. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Essa frase, espírito de adoção, uma poesia, aponta para uma nova identidade. Ou seja, agora em Cristo, nós recebemos uma nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais escravos, mas agora somos filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui a primeira dádiva do Espírito é sairmos da escravidão para a filiação. Uma outra dádiva, da rebeldia a filho legítimo. Ou seja, nós rebelamos em Adão. Agora, em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados e assim o Espírito testifica por nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto no coração do crente. Somos de Deus, o Abba Pai, o Papai, o Espírito Santo nos dá esse testemunho. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, que no aramaico, Abba Pai, esse Abba, no caso, no aramaico significa papai, indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso a Deus. Poderoso. Louvado que essa expressão de papai fala de intimidade, de acesso ao Todo-Poderoso. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra dádiva das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam o pecado e a separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai, ou seja, pela graça. Nós não escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu. Louvado seja o Senhor. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito Santo, porque sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, ou seja, Pai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. Ou seja, ter o Espírito de Deus na vida é a garantia de que nós nos tornamos filhos. Então, não basta ser um religioso, não basta ser um devoto, basta dar esmola, devolver o dízimo.
estar com a Bíblia debaixo do braço, vestir roupa de crente. Não basta. É necessário ter o Espírito Santo na vida. Sem o Espírito Santo, você continua perdido, você continua inimigo de Deus. E isso a religião não pode fazer. A religião não pode te tornar filho de Deus. Somente Jesus Cristo através do Espírito Santo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo atuou no passado, atua no presente e atuará no futuro. E assim como Jesus orava, Abba Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual agora vive em plena luz, guiado pelos quadros, Cíntia. Tópico 2. O Espírito nos guia na vontade do Pai. Primeiro subtópico. Os filhos são guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se não somos guiados pelo Espírito de Deus, naturalmente não somos filhos. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, não é apenas dizer eu sou, ou alguém dizer a partir de hoje você é, não é isso. A marca do filho de Deus é uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. O versículo guiados, que vem do grego agontai, está no tempo presente passivo, ou seja, presente e passivo, porque você é que está sendo guiado e não você que guia a Deus. Isso é bem importante, muito importante mesmo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão, isso que é ser guiado, é ser levado, está passivamente nas mãos de Deus. Isso significa que são instruídos pelo Espírito, no caminho do Pai, em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne, totalmente se opõe à inclinação da carne. Tal orientação, ela não é forçada, não é forçada. Você vai por querer ir. Ninguém se torna discípulo obrigado, é por livre vontade. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Isso é muito interessante. O Espírito Santo, ele não só nos indica a direção, mas ele anda conosco, ele nos guia no caminho da vida. Subtópico 2. O Espírito opera a mortificação da carne, somente através do Espírito. Nossa carne pode ser mortificada. Não há uma outra maneira. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. O termo mortificardes, no grego, thanato, significa fazer morrer, sufocar algo, até que perca a sua força. Então, mortificar a carne é fazer com que a carne perca a sua força sobre nós e que o espírito ele possa prevalecer. Diz respeito à necessidade de um crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita, ele é o agente, nós somos pacientes. Aí, então, nós sofremos a ação desse agente de forma passiva, porém, o papel do crente não é ser apenas, aqui é bem interessante, não é ser apenas passivo, no sentido de não, é Deus que faz tudo, eu não preciso fazer nada, não é nesse sentido. A ideia aqui é, a princípio, colocar sermos passivos, no sentido de estar na voz passiva, no sentido de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Mas em nós, vamos então cruzar os braços, não temos que lutar contra nós mesmos em hipótese nenhuma. Então, nesse aspecto aqui, quando a lição pode parecer contraditório, quando ele diz aqui que o
papel do crente não é ser passivo, é no sentido de quê? Que você não deve simplesmente viver como se você não tivesse que enfrentar a realidade à sua volta. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, você vai ter que lutar contra a sua vontade, contra a sua carne, lutar, inclusive, para permanecer guiado pelo Espírito, debaixo da submissão do Espírito. Então, devemos andar em espírito, ou seja, despir-se do velho homem, da velha natureza, que sempre tenta, no caso, tomar conta. Despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não é apenas mostrar, ó, isso aqui é bem interessante. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas essa ação do Espírito, ela transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Ela aponta o erro, transforma a nossa vontade e nos fortalece mais para lutar, para ficarmos de braços cruzados. Subtópico 3. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, o Pai, Deus, enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção do Filho. Deus enviou aos nossos corações o Espírito, que é o Espírito Santo agora, de seu Filho que clama, Abba, Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo escolhido por Deus. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores, o Espírito Santo para nos transformar em filhos legítimos. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção, o Espírito Santo é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. E, por fim, o terceiro tópico. A Trindade nos conduz à herança eterna. Primeiro subtópico. Herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção, ou seja, não pode herdar, pode participar da herança se não for adotado na família de Deus. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus. Louvado seja o Senhor. O termo herdeiro é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é por mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Nós não merecemos. Méritos é de Cristo. É uma obra trinitária perfeita. O pai planeja e garante a herança, o filho a conquista na cruz, e o Espírito Santo é a garantia de que tomaremos posse dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas, que a herança, essa herança contempla bênçãos que nós já recebemos. Caso você não tenha recebido, você pode receber a salvação, a justificação e também nos garante promessas futuras, como a vida eterna e a glorificação do nosso segundo. Subtópico 2, Cordeiros de Cristo por co-herdeiros, melhor dizendo, de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito, como co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com Ele a mesma herança. Co está junto. Então, somos co-herdeiros de Cristo, Cristo é herdeiro de Deus, e nós iremos co-herdar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O filho reparte com seus irmãos remidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível, incontaminável. Isso aqui é bem interessante nós observarmos. Nós não batalhamos por coisas desta vida. As coisas dessa vida nós conquistamos com a ajuda de Deus, que nos dá saúde, nos dá força, inteligência e a coragem de ir à luta para conquistar. Mas nós não aguardamos a Deus apenas nessa vida. O que Cristo conquistou foi bênçãos no mundo espiritual. Cristo não morreu para pagar as suas contas.
Ele morreu pelos teus pecados para te remir e te tornar uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, são bênçãos gloriosas, incorruptível e incontaminável. Porém, se for herdeiro de Cristo, não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos, como já falamos. Se for herdeiro de Cristo, é estar crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, ou seja, morri, estou crucificado, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser o lema de cada cristão. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno, ou seja, a glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Grave isso. A cruz precede a coroa. Você quer tomar posse da coroa? Primeiro você tem que passar, não só passar, você tem que estar cravado com Cristo na cruz. Como diz a poesia da harpa cristã, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então você tem que levar a sua cruz, você tem que estar crucificado em Cristo, porque a cruz precede, vem antes da coroa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Maravilhoso esse. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado, para ser forjado, conforme o Filho. Isso inclui as marcas da cruz. E o último subtópico. O Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo em que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai, ou seja, até que Cristo se revela. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, da lei da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança, era criança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o processo, é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem um controle do tempo oportuno e exato, que é o kairos, que é o tempo oportuno, tempo da oportunidade, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas da herança eterna da vida de cada crente. Portanto, o cristão, o crente, o salvo, deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Ou seja, Deus é quem nos conduz, Ele sabe o tempo certo para todas as coisas, e, por fim, a grande promessa que nós aguardamos, que é de um dia Cristo vier buscar a sua igreja no tempo certo, ela se cumprirá. Por fim, a conclusão. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, herdeiros com Cristo. Habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sob, ou seja, debaixo, dessa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelos filhos, e pertencer ao Pai deve ser a função da igreja. Pertencemos ao Pai, somos guiados pelo Espírito e glorificando o Filho deve ser o dia a dia da igreja de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ele continue falando ao teu coração, que você possa, de fato, desfrutar da gloriosa salvação, da gloriosa graça de Deus, através do Espírito Santo e do seu Filho amado, Jesus Cristo, que pagou o grande preço. Se Deus ajude, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, continue orando por nós. Em nome de Jesus.